Eu sou o Caio e eu e o Guilherme vamos mostrar uma aplicação de árvore em uma estrutura de diretório de arquivos. Agora eu vou mostrar duas classes de como é feita a criação e mais pra frente o Guilherme vai explicar a aplicação de como a gente adiciona esses diretórios e os arquivos. Tá. Primeiro a gente tem essa primeira classe nó, que ela tem esse construtor e que ele vai receber esses parâmetros de nome, por exemplo, nome de diretório, e o tipo dele, se vai ser um diretório ou um arquivo. Aí aqui o método para adicionar um filho nó ao diretório que a gente tinha acabado de criar. Essa próxima classe é para mostrar o sistema de arquivos. Aqui está o construtor, né? Que a gente vai chamar de root, o primeiro nó, e ele vai ser um diretório. A partir desse a gente vai criar outros diretórios, outros arquivos para poder adicionar que vão ser ligados a ele. E aqui a gente vai criar esse método para adicionar outros nó nos arquivos do nosso sistema. E esse método ele vai receber os parâmetros de caminho, que vai ser uma string, que vai ser mais ou menos dessa forma aqui que a gente tem que escrever. Por exemplo, home /usuário entendeu? E também ele vai receber o tipo, o caminho, o novo arquivo que a gente vai adicionar e o tipo, se vai ser um arquivo ou um diretório. E aqui ele vai percorrer o caminho que a gente forneceu, que é o path, para poder adicionar nos nós. E é isso. Boa noite, sou o Guilherme. Eu vou explicar como aplicar esses diretórios. Bom, a gente começa na classe FileSystemUI, que a gente vai criar a interface para o sistema. Bom, a gente começa aqui no self-root, que ele referencia a janela principal. Ele vai simplesmente criar aquele bloco quando a gente abre a interface do gerenciador de arquivos do Windows, por exemplo. E aqui a gente define o título. Aqui a gente cria um widget que será usado para mostrar a estrutura da árvore. E esse aqui a gente vai ajustar o widget para expandir e preencher toda a área disponível na janela. Tudo que a gente for abrir no espaço em branco vai estar preenchido porque a gente botou para preencher todo nesse código. Nesse aqui a gente vai criar uma instância da classe FileSystem que gerencia a estrutura de diretório dos arquivos. Ou seja, quando a gente for criar aqui, ó, criação inicial da estrutura e diretório dos arquivos. Quando a gente for criar, por exemplo, esse primeiro, a gente digitou que aqui é o home. Esse vai ser o primeiro e esse aqui vai estar embaixo. É tipo isso. Como a gente vai mostrar aqui no final, quando eu for abrir a interface. Cada um vai estar um embaixo do outro. Isso é exatamente o que quer explicar de forma mais bruta. Já aqui, ele vai construir a árvore, a interface, né? Aqui ele vai dar realmente... Ele vai chamar o método que constrói a representação visual da árvore, que vai ficar o que eu falei anteriormente, o que vai ficar um embaixo do outro, como se fosse uma árvore mesmo. Já aqui no método buildTree, ele vai, nesse código aqui, né, que a gente aqui vai definir o método para construir a interface da árvore. Aqui, a gente vai inserir o nó raiz na TreeView e vai manter ele em aberto. Por exemplo, quando a gente vai abrir um diretório e entrar em outro, ele vai ficar aberto. Ele não vai, por exemplo, tu não vai conseguir voltar. Nesse aqui ele vai te mostrar teu histórico. Tu vai conseguir apertar e voltar para o outro. Daqui a pouco eu vou demonstrar. Já esse de baixo, ele para adicionar os filhos do nó à raiz TreeView, que é para mostrar aonde ele vai. Bom, chegando aqui nesse método de recursivo para construir uma subárvore, a gente tem para cada filho, em um nó filhos, insere cada filho na TreeView. E cada nó id para self-tree, a gente vai inserir um parent. Se o filho for um diretório, constrói a sua subárvore. É simples assim. O parent referencia ao nó pai. O node referencia um nó correspondente ao sistema de arquivo. Para cada nó children, quando eu tinha falado anteriormente, itera sobre todos os filhos do nó atual.
E o nó ID, ele insere cada filho na triview e o mantém aberto. E o if.type igual a diretório, ele recursivamente para construir sua subárvore. E o bloco principal, aqui a gente mantém a janela aberta do arquivo, na verdade, da biblioteca tkinter. A gente aqui cria a janela. E aqui o que mantém aberto, cria a instância da interface gráfica, e aqui inicia o loop, na verdade. Aqui que inicia o loop. Aqui só cria. Aqui inicia o loop para manter ela aberta. E aqui, como anteriormente tinha dito, está aqui a janela. Aqui tá os atributos que eu tinha falado, que mantém, e tu sabe onde estava, o caminho que tu percorreu. Igualmente, um arquivo, um gerenciador de arquivo do Windows. E aqui tá as duas supostas atividades. E é isso. Essa é a nossa aplicação de árvores, igualmente no gerenciador de arquivos do Windows. Muito obrigado, boa noite.